Bom dia, eu sou o Henrique e eu estou apresentando a oração coordenada junto com Guilherme, Lucas e Gabriel, que está na gravação. Aqui, o que a gente precisa entender primeiro? Oração é todo enunciado que se organiza a partir de um verbo. E período é todo enunciado de sentido completo constituído de uma ou mais orações. Beleza. As orações que compõem o período composto podem estabelecer uma relação de coordenação, ou seja, são independentes entre si. Por exemplo, se a gente pegar uma frase e separar ela por vírgula, se cada uma das partes que a gente separou por vírgula tiver sentido próprio, a gente tem uma oração coordenada. Então, agora eu vou explicar as partes dos exemplos. Bom, a gente tem um exemplo aqui. O aluno acordou cedo e começou a estudar. Bom, acordou é o verbo, certo? Acordou. Cedo. O aluno acordou cedo e começou a estudar. O aluno acordou cedo, ele tem sentido completo? Tem. O aluno acordou cedo, tudo bem, ele acordou cedo. Então, aqui a gente já tem uma oração subcoordenada. Desculpa. Então, agora, vamos lá. A gente sabe que aqui é um conectivo para conectar essas duas orações coordenadas, certo? A gente sabe que é um conectivo, isso daqui, certo? Então, vamos lá. Começou a estudar. Tem sentido completo? Tem. Começou a estudar. Tem sentido super completíssimo. Então, a gente vai colocar o quê? Verbo. Certo? Começou a estudar. A gente tem o quê, então? Outra oração coordenada. Certo? Esse aqui foi um exemplo. Ou seja, oração coordenada, certo? Essa frase inteira a gente pode dizer que é uma oração coordenada. Só uma. Porque elas têm enunciados que têm sentidos independentes entre si. Ou seja, oração coordenada do mesmo jeito. Vamos lá. Comi o almoço e descansei depois. Qual que é o verbo aqui? Comi, certo? É o verbo. O almoço e descansei depois. Isso daqui é um enunciado que tem sentido independente, certo? Ou seja, ele não depende um de outro. Comi o almoço, tá certo? Entendeu? Comi o almoço. Esse daqui é outro conectivo, certo? Outro conectivo. Descansei depois. Descansei é o verbo, certo? Descansei é o verbo. E aqui tem outro enunciado com sentido independente. Ou seja, oração coordenada, certo? Isso daqui é uma oração coordenada. Isso daqui é outra oração coordenada. Bom, vamos para outro exemplo. Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Eu e meu namorado jantamos fora. Tem sentido completo. E a gente sabe que já é um conectivo que junta esses dois enunciados independentes entre si. Certo? Qual que é o verbo aqui? Vocês sabem qual que é o verbo? Jantamos. Isso. O verbo é jantamos. Então, se o verbo é jantamos, aqui vai acabar e aqui começou. Agora vamos para o outro. Depois do conectivo, o que a gente tem aqui? Fomos ao cinema. Fomos é o verbo. Ao, ele é um adjetivo, se eu não me engano. Certo? Fomos, verbo. Então, aqui fomos é outro período que se organiza para uma oração, certo? É outro período que se organiza para uma oração. Isso daqui tem sentido independente? Vamos lá ver? Eu e meu namorado jantamos fora. Você consegue entender que eu e meu namorado jantamos fora? Consegue. Então, o que a gente pode colocar aqui? Fomos ao cinema, certo? Tem sentido completo também. Então, o que a gente pode fazer aqui? Como tem sentido completo, não precisa de nada, não precisa de ninguém, a gente também pode falar que isso daqui é um período. Se isso daqui é um período e está independente, todos eles, é uma oração coordenada, tá? Galera, agora eu vou falar mais umas diquinhas também para vocês perceberem o que é uma oração coordenada. Bom, a primeira dica é analisar se começa com letra maiúscula. Começou com letra maiúscula, certo? Então, a gente já sabe que aqui vai começar um período. Isso daqui vai começar um período.
aluno acordou cedo. O aluno acordou cedo. Aqui dá para perceber que tem um conectivo, ó. O aluno acordou cedo. E ele começou a estudar. Porque se eu tirasse esse conectivo, e assim, o aluno acordou cedo e começou a estudar, não iria fazer sentido. Então a gente tem que colocar esse e como conectivo. E aí a gente vai analisar na frase o quê? Se é termos independentes, tá bom? Galera, essa foi a videoaula. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.